partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Estivemos ausentes aí durante 2 semanas, mas estamos de volta no nosso programa Seara Espírita. E convido vocês, neste momento, para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, modelo, amigo querido, que vela por nós, que nos auxilia no nosso processo evolutivo. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, nossos espíritos protetores, que sempre estão a nos auxiliar na nossa caminhada. Mas, acima de tudo, a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, causa primeira de todas as coisas, que nos permitiu a vida e que nos auxilia, que nos ampara a todos os instantes, para o nosso progresso, para a nossa evolução, como um verdadeiro Pai, que ama, que auxilia, que está sempre conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Pai amado, agradecemos a Ti por todas as bênçãos recebidas, pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, pela família que nos acolhe, pelos amigos, pelas oportunidades de trabalho, de realizações no bem. Agradecemos, Senhor, o ar que respiramos, o alimento que podemos ter a cada dia, as roupas que nos agasalham, o lar que nos aquece a alma e o coração. Sabemos que temos muito mais a agradecer do que lhe pedir, mas se pudermos lhe rogar algo, Senhor, rogamos o Teu amparo, a Tua misericórdia, por todos os nossos irmãos em sofrimento, por todos os nossos irmãos que passam pelas experiências da fome, da sede, das guerras, por todos os nossos irmãos que se encontram tristes, desconsolados, em especial os nossos irmãos da pequena cidade de Chapecó, que possam receber o nosso abraço, o nosso amparo, as nossas boas energias neste momento em que vivem um luto coletivo, não só em Chapecó, mas em todo o Brasil, que possamos doar nossas melhores vibrações, nossas melhores energias neste momento tão triste. Que eles sejam amparados pela misericórdia divina e os nossos irmãos que retornam ao mundo espiritual através deste acidente também possam receber as bênçãos do mais alto para dar continuidade à sua jornada evolutiva, agora no plano espiritual, na verdadeira vida. Que todos eles tenham sido amparados, sejam amparados e recebam também o nosso carinho e as nossas melhores energias. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E vamos falar hoje um pouquinho, nosso bate-papo de hoje, com Manuel Soares aqui com a gente nos estúdios, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos desencarnes coletivos. Este assunto que está na mídia, que está nos tocando o coração nessa semana da desencarnação dos nossos irmãos lá da cidade de Chapecó, e que aí a gente vai falar um pouquinho, trazer a interpretação da doutrina espírita a respeito desses processos tão dolorosos para todos nós, quando vários irmãos desencarnam, retornam ao plano espiritual ao mesmo tempo, normalmente em situações de tragédia, de acidentes. E aí a gente começa com o Manuel Soares falando aqui pra gente. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Manuel, é o seguinte: a doutrina espírita, ela tem como nos explicar por que acontece um acidente como o da Chapecoense, num momento de tanta alegria para o time, de tantas realizações, conquistas, prestes a disputar uma final de campeonato, com chances de ganhar, ou seja, estava talvez no auge daquela equipe. A doutrina consegue nos explicar essa tragédia, esse acidente? Bom dia, Manuel. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estarmos aqui novamente, nesse programa que sempre procura trazer para nós conhecimento da doutrina, do Evangelho de Jesus,
para que possamos caminhar com passos mais seguros e firmes no nosso dia a dia, nos esclarecer. Já que nós estamos falando em esclarecer, a gente só pode responder que sim, né, Melissa? A doutrina espírita realmente ela nos esclarece, nos ajuda a entender esses motivos que aparentemente não têm explicação, não sabemos o motivo. Como a doutrina espírita é uma doutrina, como os espíritos falam para nós, da lógica, da razão, ela traz para nós sempre muita ajuda nesses momentos, nessas informações que podem nos confortar e trazer para nós o entendimento maior desses porquês da vida. Que, como você disse, no momento igual do time, numa fase ótima, né? Talvez nunca tenha estado tão bem. Verdade. E com possibilidade de ser até campeão, um fato como esse possa trazer tanta tristeza, né? Principalmente naqueles familiares, nas pessoas mais próximas lá. Mas com certeza a doutrina espírita ela sempre tem uma palavra de esclarecimento e de entendimento para nós. Agora, considerada, né, a maior tragédia, né, do futebol aí que a gente pelo menos tem notícia, né? Acredito que seja realmente a maior tragédia aí do futebol que nós tivemos. Deixa-nos, né, a todos nós brasileiros, os colombianos também, né, onde foi o local do acidente, e vários cidadãos, né, de diversos países aí das Américas e do mundo, porque na verdade teve uma repercussão mundial, né? Deixa todos nós estarrecidos, né? A humanidade estarrecida, né, diante da ocorrência tão inesperada e numa situação que talvez pudesse até, quem sabe, ter sido evitada, né? Existe até esse questionamento, será que não poderia ter sido evitado, né? Ter sido, não ter acontecido esse acidente. Agora, como não se comover, né, perante tamanho desastre? Acho que não tem como, né, Manuel? Não tem, né, Melissa? Porque esse envolvimento, da forma que foi, causa em todos nós esse momento de tristeza, né? As de algumas pessoas até de perda e até de revolta mesmo, né? Nós todos já, na nossa vida encarnada, já tivemos o desenlace de algum ente querido e nesse momento a gente fica constrangido, fica envolvido por pensamentos não tão animadores, porque é aquele contato diário com as pessoas, né? Aquela vida diária, isso é normal, né? Nós vamos perder aquele contato durante um período até reencontrarmos essas pessoas de novo no mundo espiritual, o contato diário mais próximo, o contato material. Como nós estamos encarnados, nós sentimos saudade e tudo. Então isso é uma coisa normal, nenhum de nós deve se culpar por isso. Mas devemos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Uma situação igual essa, né? Ver que a nossa vida de uma hora para outra ela pode ser ceifada, a nossa vida física, nós podemos retornar ao mundo espiritual. E é importante essa reflexão que a doutrina nos faz, porque o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos preparando para vivermos uma situação como essa? Neste caso específico desse acidente, nós estamos todos muito voltados para os jogadores, para os jornalistas e provavelmente muito contrariados com o operador lá do avião, com as pessoas que fizeram a programação, apesar de não ter um laudo definitivo, e a gente sabe que isso demora, mas a mídia tem colocado, e com muita propriedade, a falta do combustível, o plano de voo equivocado. Vamos pensar, esses nossos irmãos, se a causa foi exatamente essa, assumiram um compromisso muito sério perante o mundo espiritual, colocando em risco a vida de tantas pessoas, sabemos lá por qual motivo, né? Então realmente nós temos que pensar nesses irmãos que se equivocaram, se foi o caso, porque assumiram um compromisso de vida, né, com aquelas pessoas que estavam transportando. E lá no mundo espiritual, eles vão ter que refletir muito sobre isso também. Então a gente precisa orar para esses irmãos, para o piloto, para quem fez o plano de voo, quem liberou o avião, em si, uma série de situações, né? Verdade, com certeza. E realmente você colocou esse ponto interessante da gente pensar no entorno da tragédia também, né? Tantas pessoas envolvidas e que estão sofrendo também.
e que precisam também das nossas orações, né? O retorno dessas pessoas ao mundo espiritual é muito diferenciado, né? Após um desencarne desse nível, a chegada no mundo espiritual daquelas pessoas que desencarnam, ela é muito variada em função do tipo de vida de cada um, da compreensão espiritual de cada um. Alguns chegam e são reajudados, outros são revoltados, tem alguns que não sabem nem que desencarnaram, né? Isso é muito bem narrado no livro Transição Planetária, é para a gente falar isso para os nossos ouvintes, pelo Espírito Manel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo Franco, logo no iniciozinho do livro, né? Onde há o tsunami lá na Indonésia, né? E após o tsunami, ele narra a situação dos desencarnados. E aí ali a gente tem uma noção muito grande do que acontece nessas horas. É verdade. Realmente é uma situação muito complexa, né? Até para a própria espiritualidade intervir nesses resgates. Para ajudar, né? Pra ajudar. É porque a coisa assim é de surpresa, né? Não é aquela doença que vai te preparando, que vai preparando a família, que vai fazendo um trabalho de espiritualização. Não, a coisa é abrupta. E um acidente, neste caso, é a mesma coisa, né? Agora, Manuel, diante da situação que não tem como ser mudada, né? Aconteceu, não tem como a gente mudar o fato, né? Qual que deve ser a nossa postura, né? O que nós devemos fazer nessa hora? O que a doutrina nos orienta? Como que a gente deve encarar, né, essa situação? A Federação Espírita Brasileira, ela lançou uma nota, né, que está na internet, sobre esse momento. Eu gostaria aqui, no caso, de ler exatamente o que está escrito lá, que eu acho que é interessante. Na nota ela diz assim: a primeira ação que a sensibilidade e o discernimento nos recomendam é de que sejamos solidários com os familiares e amigos dos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual nessa fatídica ocorrência. Unamo-nos, pois, em preces e vibrações de fortalecimento, tanto aos desencarnados quanto aos que permanecem em observação e tratamento médico, bem como aos familiares, parentes e amigos que necessitam de apoio da fé que consola e, ao menos, ameniza a profunda dor que atinge os seus corações. Então, o que a gente pode fazer? Orar, vibrar, não é? Pensar com carinho, pensar com respeito, doando àqueles que estão encarnados e os que partiram alguma coisa de bom, de vibração equilibrada, de sentimento que nós tenhamos, para que isso chegue até eles. A gente sabe que existe o pensamento e existe a sintonia, né? Aonde nós pensamos, nós emitimos o pensamento e essas vibrações chegam aonde desejamos. Então, com certeza, se nós tomarmos os nossos pensamentos e vibrações, fatalmente isso vai chegar a esses espíritos que desencarnaram e vão ajudá-los nessa chegada, nesse reconforto e às vezes até nessa revolta que estão sentindo no mundo espiritual. É vibração mesmo, a ajuda que nós podemos fazer é essa: orações, preces, boas vibrações e otimismo. Com certeza, isso acima de tudo, né? A gente manter as nossas vibrações mais elevadas. E uma coisa que eu acho importante, Manuel, não sei se você ia falar isso mais à frente, mas da questão de nós evitarmos, você colocou o que nós devemos fazer, né? Agora, da questão do que nós deveríamos evitar, por exemplo, muitas pessoas recebem fotos dos acidentados, né? E repassam essas fotos, ou seja, situações tristes, né? Situações assim íntimas, e às vezes repassam essas fotos. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente devesse evitar, né? Não devesse divulgar esse tipo de situação, porque eu acho que cria uma energia ainda pior, né? Isso inclusive está sendo muito pedido, solicitado, né? Solicitado. Inclusive a própria Cruz Vermelha, eu vi ontem um programa que ela está divulgando muito isso, pedindo isso muito. Agora imagina, Melissa, se um desses espíritos que desencarnou não tem essa noção, está ainda ligado aqui às ações, às vibrações, às coisas que estão acontecendo na Terra, e começa a ver, inclusive, isso que está sendo feito. Olha só o desconforto, a tristeza, e às vezes até a revolta, né, que ele está sentindo. É lógico que no mundo espiritual, nós vimos comentar isso na próxima pergunta que você iria fazer, né? Eu tenho aqui a colinha, né? Então, nós vimos comentar sobre isso, né? A ajuda do mundo espiritual. Aproveita e fala pra gente um pouquinho dela. Ou seja, o mundo espiritual, ele ajuda demais sempre a todos nós em todos os momentos.
e principalmente numa ocasião como essa. Aí eu volto de novo ao livro Transição Planetária, os primeiros capítulos, onde o Manuel Filomeno narra toda essa ajuda, todo esse desenrolar, né? Então, os amigos espirituais, eles vão envolver esses irmãos de uma forma que isso não chegue até eles. Mas compete a nós termos essa responsabilidade, esse carinho, né? E como falei antes, o que não devemos fazer, também as vibrações de revolta, de ódio e outras até piores, com relação aos responsáveis, se é que são, né, pelo que aconteceu. Porque imagina já a carga sobre esses nossos irmãos, né? A displicência, a ganância, se for o caso, né? A gente vê tanta informação que puderam provocar essa tragédia. Se foi realmente somente essa causa, esses irmãos já vão estar com isso na sua cobrança de consciência. E se nós ficarmos desejando vibrações de perseguição, de ódio, de rancor, nossa Senhora, é muito difícil, né? Eles vão estar numa situação de muito desequilíbrio e muito negativo em torno deles. Então a gente precisa ter essa caridade. Se erraram, mas que a gente possa ajudá-los a encontrar solução e não jogá-los cada vez mais na depressão, numa situação de desespero. E é muito triste. Manuel, eu estou lendo uma notícia aqui na Isto É, aqui pela internet, falando da confirmação da morte de 21 pessoas, que foi confirmado ontem, na China. Mineradores, né, que foram soterrados. E agora os órgãos locais, o governo, confirma a desencarnação desses 21 mineradores, né, soterrados numa mina lá na China. Também é uma notícia triste, né, Manuel? Mais uma morte coletiva. Acontece muito disso lá naquelas minas, né? E esses desencarnes de minas, eles são sempre muito difíceis também, muito porque as pessoas ficam presas lá dentro, né, são soterrados ou ficam presas. E aí também tem uma série de fatores que deve ser analisado por que isso acontece, né? Então é uma situação semelhante, muito semelhante. E existe toda uma justificativa, né, Manuel? Toda uma motivação para que seja dessa forma, né? E esse caso do avião, eu estava até comentando com a minha esposa lá em casa. Às vezes tem acidentes aéreos que depois você vai pesquisar a causa, não tem uma definição imediata, e existem vários tipos de falhas, inclusive falhas mecânicas e tal, que às vezes você nem descobre o motivo. Agora, a vibração negativa pode ser tal em função do que está se comentando, né? O que levou a ter esse acidente. Né? Isso nos leva, pelas as notícias que são trazidas, que falta de combustível, pane seca, isso nos leva a direcionar em cima de pessoas diretamente. Então, a carga vibracional negativa em cima dessas pessoas, né, que trabalharam para que isso possa ter acontecido, é mais forte. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós podemos estar sobrecarregando sobremaneira esses irmãos. Com demais. Certeza. Agora, é muito difícil, né, assim, para algumas pessoas é muito difícil entender essa ocorrência, por que aconteceu dessa forma, né, por que tinha que ser assim, igual um dos jogadores tinha acabado de descobrir que ia ser pai, né? Uma semana antes ele ficou sabendo que seria pai, era uma coisa que ele queria muito, e às vezes a gente, olhando a história de cada um, a trajetória de cada um, de todos que ali estavam, para algumas pessoas é muito difícil de entender isso, né, de aceitar e de manter a confiança em Deus, né? Às vezes chega até a falar, mas Deus não existe, Deus é cruel, Deus esqueceu de mim, né? Deus está se vingando de mim, coisas assim que a gente vê às vezes num momento de desespero dessas pessoas, né? Como que a gente deve trabalhar isso, Manuel? Para que não fique, né, ou para que a gente possa ajudar essas pessoas que às vezes se desesperam, que perdem a confiança em Deus. Me parece que tinha um jornalista também que a esposa estava grávida no 8º mês de gravidez também, aqueles que estavam no avião, sabe? Olha, Melissa, o importante aí é a pessoa ter a sua espiritualização, a pessoa ter a sua religiosidade. A religião ajuda muito nesse momento, né? Porque a religião nos esclarece sobre a vida, sobre a nossa criação, nos liga com o nosso Pai Celestial, nos liga através dos seus ensinamentos aos espíritos bondosos, aqueles que nos ajudam. Então é uma forma de conforto que a religião traz para nós, é sabermos que nós não estamos desamparados.
que nada acontece por acaso, sempre tem uma justificativa, tem uma observação, tem um motivo, porque Deus é extremamente justo e bom, não deixaria que isso acontecesse se não tivesse uma motivação, se não tivesse um objetivo. Então é importante que a gente na nossa vida, durante a nossa vida, a gente comece a pensar sobre esse aspecto religioso, sobre esse aspecto espiritual, porque todos nós um dia fatalmente estaremos retornando ao mundo espiritual, não sabemos a hora, nem um minuto, mas isso vai acontecer, vai. Então que a gente possa ir amadurecendo essa ideia, se preparando para isso, tendo esta compreensão, para que a gente possa viver esses momentos de uma forma mais fácil, mais harmoniosa, mais equilibrada. Com certeza. Agora, Manuel, voltando para o nosso tema, nós estamos falando aí hoje sobre um assunto delicado, um assunto que tem sido doloroso nesses últimos dias para o Brasil, que é a questão da desencarnação, das desencarnações coletivas, né? Essas mortes conjuntas que acontecem, normalmente de forma muito trágica, muito dolorosa. E eu te pergunto, como que poderíamos aliviar, né? É possível aliviar uma dor desse tamanho, Manuel? A nota da FEB, ela também traz uma mensagem para nós nesse aspecto que eu gostaria de ler. O esclarecimento pode igualmente aliviar a nossa dor, quando entendemos o porquê dos acontecimentos, principalmente esses tão sinistros. Somado a todas as iniciativas humanistas que visam a promoção do indivíduo, a sua condição de espírito imortal, o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, pode nos trazer alento, esclarecendo nossas mentes e consolando os nossos corações. Então, aliado, Melissa, às orações que todos nós devemos fazer, às boas vibrações, é importante a gente procurar entender o motivo. Por que acontecem situações iguais a essa? Né? Igual você disse aí agora na China, na mina, né? E a doutrina ela nos coloca isso de uma forma muito clara, muito objetiva. Aí nós vamos olhando esses fatos de uma outra forma, com outro sentimento, com a compreensão de que aquilo que está acontecendo tem um motivo, tem uma causa, que para nós parece ser difícil, dolorosa, e mas por que será? Aí a gente poderia entrar que não existe, né, a injustiça, né? E qual seria então, Manuel, o motivo para esse fato ter acontecido, né? Se Deus é infinitamente bom, né, misericordioso, mas também justo, né, que a gente não pode esquecer, né? Por que permite que aconteçam, né, mortes aflitivas de tantas pessoas, né, enclausuradas, um caso igual da China, né, que ficaram soterradas, a gente não sabe quanto tempo, né, de até realmente vir a desencarnação. São mortes assim que, na verdade, são prolongadas, né, não são tão rápidas, imediatas como no caso do avião, que foi mais imediato, né, ou aquelas mortes assim ocasionadas por grandes incêndios. Há muitos anos a gente teve a história do circo, né, que pegou fogo e várias pessoas morreram. O edifício Joelma também. Andraus, lá em São Paulo. Dois edifícios. Vários casos acontecem assim, né? Como que a gente pode entender essa motivação divina, que a gente sabe que existe, mas para a gente entender um pouco melhor, né? Bom, Melissa, aí nós vamos ver aqui uma mensagem do Emmanuel, através da psicografia do Chico, que está no livro... Como é que chama o livro? Deixa eu achar aqui. Chico Xavier pede licença, no capítulo 19. O Emmanuel fala assim, realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, ao mais severo julgador de si próprio. Então a gente se julga a si próprio à medida que a gente evolui. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla.
Emmanuel vai na ferida aí, né? Você falou o caso do circo, né? Uhum. O circo, ele tem o Humberto de Campos, não me recordo agora o espírito, ele traz um esclarecimento daquele desencarne coletivo no círculo lá na cidade de Niterói, né? No meio do século passado. Eram espíritos compromissados num passado longínquo com as fogueiras, com as mortes daqueles irmãos que eram levados às fogueiras, que perderam as vidas. Aí, depois no mundo espiritual, em função da consciência dele, daquela cobrança íntima de cada um, mesmo passando por provações, tem hora que o espírito fica tão envolvido em tanta maldade que foi feita que ele pede uma solução, um resgate nas mesmas condições para ele se libertar daquilo que o subjuga, né? E aí esses irmãos são agrupados durante uma encarnação por obra divina, por trabalho dos amigos espirituais, e o desencarne se faz naquela condição que muitos mesmo solicitaram. E outras vezes não solicitaram, mas desencarnam porque é o meio de resgatarem o mal que fizeram. Porque essa solicitação não depende do amadurecimento, do entendimento de cada um. A alguns de nós isso é imposto pela nossa displicência. A outros é concedido essa possibilidade de resgatar nas mesmas circunstâncias para aliviar aquela chaga que a gente tem guardado do remorso, não é? Mas tudo acontece de acordo com uma permissão, uma programação do nosso Pai Celestial. Nada acontece por acaso. E apesar de toda a tragédia, Manuel, que a gente vê, né, de todo o sofrimento, nós precisamos aproveitar estes processos, digamos assim, já que eles são inevitáveis ou que eles são necessários para esses grupos de espíritos, né, para essas pessoas envolvidas, e são formas, né, às vezes, do espírito expurgar aquela culpa que ele tem, aquela dor consciencial que ele carrega consigo, às vezes, ao longo de milênios, né? Milênios, não, de séculos, né? E às vezes ele carrega aquela culpa, carrega aquela dor e precisa expurgar isso, pôr para fora. E às vezes isso acontece, como você colocou, através de fatos, situações semelhantes, que ele passa por aquela experiência e se liberta daquela culpa que ele carregava, né? Agora, apesar de toda essa tragédia, de toda essa dor, que realmente é uma coisa, às vezes, né, incalculável, nós temos um lado muito positivo também, né, Manuel, que eu vejo em todas as situações de tragédia, que é a questão da solidariedade. Sim, verdade. Por um lado, a gente tem o sofrimento, as famílias, né, a dor, a perda, a saudade, mas, por outro lado, de uma forma, assim, magnífica, nós temos a solidariedade, né? Você vê no caso esse específico agora da Chapecoense, como é que houve uma solidariedade entre o Brasil e a Colômbia, né? Como é que os nossos irmãos da Colômbia fizeram todo esse trabalho de carinho, sobre todos os gestos que foram feitos, né? Mas eu fiquei surpreso. É a primeira vez que eu vejo, assim, não sei, talvez eu seja descuido meu, mas desse entrelaçamento entre dois países de uma forma tão envolvente, tão carinhosa, né? Como foi agora, está sendo agora. É verdade. O mundo inteiro está solidário, com mensagem. Mas na Colômbia não, foram atitudes, né? Atitudes, até doando o título para a Chapecoense, né? Que é uma coisa material. Mas o trabalho lá, as pessoas se despedindo, as orações estavam sendo feitas, né? No dia do jogo, né? Foram todos para o estádio, que vale, né? É isso que soma, é isso que vai trazer para aqueles que desencarnaram os familiares o alívio, o carinho, a vibração. A gente está na fase de velório, né? Os corpos estão sendo velados em Chapecó e a gente vê a presença maciça, né, de pessoas no estádio para dar o seu, né, o seu carinho, de levar a sua vibração, né, e a sua despedida para esses irmãos. Então eu acho que essa parte da solidariedade, ela é muito bacana, né, Manuel? E tem um fato interessante que ainda não está muito explicado, eu não sei se já foi esclarecido e eu que não vi, mas que ainda estão, eu vi só notícias de que não estavam entendendo um fato. Não sei se você viu isso, se você viu me ajuda aí. Do fato de uma criança de 10 anos, que é o que se sabe até então, que é o que eu vi, né, que teria ajudado os bombeiros e as equipes socorristas a chegar ao local do acidente, que era um local de difícil acesso, num local muito, né, não tinha como chegar muito fácil, e que essa criança teria orientado várias equipes como chegar. Só que ninguém sabe quem é essa criança.
A criança simplesmente desapareceu. Ninguém sabe quem é, se realmente ela existe, né, assim, encarnada, digamos assim, ou se foi um espírito que auxiliou aquelas equipes a chegarem e conseguirem socorrer algumas pessoas ainda com vida, né? Então a gente vê que a solidariedade é nos dois planos, físico e espiritual, sim, né? É constante. E às vezes os espíritos até se materializam naquele momento para ter uma ajuda mais direta, né? Porque é necessário, vai trazer benefício, né? A ajuda é muito grande. A gente vai ver. Esse lance eu não tinha escutado, eu estou escutando agora. Mas se isso aconteceu, realmente é uma situação que como é que fala? Uma manifestação espiritual, né? Porque foi na forma de criança e não de um adulto. Acho que também não importa. O que importa é o que trouxe de benefício, né? Então a gente tem situações semelhantes a essa. E uma coisa que eu estou pensando aqui, Melissa, na resposta passada, de voltarem em situações semelhantes para resgatar, as pessoas podem estar pensando, mas então eu sempre vou resgatar daquela forma que eu fiz? Não, né? As situações são as mais variadas possíveis e os espíritos falam para nós que a forma melhor de se resgatar é através do trabalho, da doação, do amor. Durante várias existências nós temos oportunidades de ir pagando aquilo em prestações através do carinho, do trabalho, da nossa melhoria e da ajuda que prestamos aos nossos irmãos. Mas existem situações que aquilo fica tão entranhado dentro de nós, aquilo fica nos martelando tanto, né, nos infelicitando tanto, que às vezes nós solicitamos, como disse o Emmanuel aqui na resposta, uma situação semelhante para que a gente possa talvez se libertar daquele jugo que nos sacrifica mais facilmente. E alguns espíritos mais endurecidos às vezes não compreendem, então é preciso que eles passem por uma dor semelhante para que venham reconhecer a falta cometida. Mas podemos recuperar os nossos erros pelo trabalho, pelo amor e pelo carinho. Esse é o principal caminho. Com certeza. E aí fica, né, mais uma vez balizada, né, confirmada a misericórdia divina e a justiça divina quando ela permite que aconteçam esses fatos como formas de resgate do passado, expiações coletivas, né? Estes desencarnes em grupo e que nos auxilia no processo evolutivo. Agora, como que se processa essa programação desses desencarnes coletivos, Manuel? Não deve ser uma coisa muito simples, não, né? Porque você unir aquele grupo de pessoas, igual no caso de um avião, no mesmo voo, tirar daquele voo, talvez pessoas que não precisassem passar por aquele processo. Isso aconteceu, né? O próprio prefeito de Chapecó estava programado de ir na hora H e teve uma reunião em São Paulo e mudou a programação. Pois é, né? uns iriam, não foram, uns que iam, um rapazinho estava para embarcar, mas ele não tinha o passaporte. É o filho do técnico. Isso, aí não conseguiu embarcar por falta do passaporte, e outros que não eram para ir foram encaixados. Então, existe toda uma programação, um trabalho. Isso vem provar o que nós estávamos falando antes, ou seja, tem a mão divina ali, a mão espiritual. Quem não tinha que passar por aquela aprovação por uma série de motivos, ou porque pediu, porque foi programado, foi retirado. Ou sobreviveu também. Ou sobreviveu. Né? E outros que não estavam incluídos foram porque a programação se fez. Os que sobreviveram, alguma aprovação precisavam passar. Isso, com certeza. Porque passaram pelo grande susto, pelo desastre, estão agora com seus corpos, né, se recuperando. Alguns tiveram algumas partes dos corpos comprometidas, né? Então realmente é um resgate. Não era um resgate tão imenso quanto o da perda da vida, mas nada acontece por acaso. Então estavam ali para poder resgatar alguma falta cometida, porque senão não seria justo, senão Deus não seria justo, né? E esse processamento dessa programação aí, Manuel, Olha o que o nosso Emmanuel fala para nós. A gente sempre pede ajuda aos mais elevados, né? Com certeza. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extingui-lhe as consequências. Ou seja, nós ficamos com a culpa na nossa consciência e nós mesmos vamos programar, junto com os amigos espirituais, situações para que a gente possa extinguir essas consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de induzirmos a estudos de progressos sempre mais amplos que nos diga respeito à nossa própria segurança.
É por esse motivo que todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência, mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Então a gente vê aqui o Emmanuel falando que nessa situação, aqueles que vão viver o desencarne, as situações aflitivas, vão tirar seu aprendizado pela dor, pela reflexão, pelo momento difícil, porque vão passar. E ele fala aqui da nossa evolução nesses momentos. Nós que não estamos ligados ao fato lá, vamos também nos progredir todos através desse envolvimento de doação, de vibração, de sentimento, de envolvimento com a tragédia. Então é aprendizado para todos nós, aprendizados diretos ou indiretos, que fazem com que nós possamos evoluir na senda de nosso Pai Celestial. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Só um minutinho. Manuel, a gente vai chegando ao final do nosso programa, né? E eu gostaria que, para a gente encerrar, você falasse para a gente um pouquinho a respeito dessas situações como aprendizado. Seriam aprendizados para todos nós, pessoas que desencarnam dessa forma, né? Os familiares que aqui permanecem. Qual o aprendizado que poderemos tirar disso tudo para as nossas vidas, né? É sempre uma forma de aprendizado. São oportunidades de resgate dos nossos erros do passado, de libertação das nossas mentes, de crescimento na direção da nossa evolução espiritual. Nós podemos crescer pelo trabalho, podemos crescer pela dor. Então nós estamos nesse momento aprendendo as duas coisas, trabalhando em prol daqueles que se foram e também trabalhando nossa dor no sentimento de sermos melhores amanhã. A escolha é nossa. Nós precisamos trabalhar pelo nosso próprio progresso e precisamos estudar, né, para que a gente possa entender. E a doutrina espírita, Melissa, ela é muito boa para todos nós, porque ela traz esses esclarecimentos, fazendo esse contato entre a vida física e a vida espiritual. Mostra isso, a continuidade da vida. E se nós não entendermos o processo reencarnatório que a doutrina espírita traz para nós com tanta clareza, e é uma das nossos principais ensinamentos na doutrina, a gente teria o nosso Pai Celestial como de extrema injustiça. Deus seria injusto, permitindo que certos irmãos desencarnassem num voo semelhante, ou numa situação dessa, e nós pudéssemos estar aqui conversando com toda tranquilidade, sem termos passado por esse caminho, né? Ou seja, verdade. Por que Deus permite que aconteça com certas pessoas isso? Por que certas pessoas têm tanta dificuldade na vida, tantas doenças, aleijões, e outras pessoas não? Só podemos ter uma explicação na vida passada, né? São coisas que nós fizemos para merecer passar por dificuldades, ou merecemos por não estarmos passando a dificuldade. Ou seja, só a reencarnação, através da reencarnação, é que nós vamos realmente saber que o nosso Pai Celestial é extremamente justo e bom. Com certeza. Manuel, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente nos estúdios, né, por trazer esse tema tão atual, delicado, mas que a gente precisava abordar, até para, de uma certa forma, auxiliar as pessoas que estão passando por essa dificuldade, né, que estão comovidas neste momento, para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento de causa, e possamos ajudar as, entre aspas, vítimas, né, as pessoas que estão diretamente ligadas a esse fato, ajudá-las de uma forma mais efetiva, né, como você colocou, através das nossas preces, das nossas vibrações, das nossas boas energias, para ajudar este momento que o Brasil está vivendo, que essas famílias estão vivendo, e principalmente para superar esse processo, tirando o aprendizado que existe por detrás de todos os fatos, né? Então, te agradeço muito a sua participação aqui no Seara Espírita, que Jesus te ilumine, te auxilie aí na sua caminhada evolutiva de divulgação doutrinária. Muito obrigada. Eu que agradeço, desejo um bom final de semana para todos, e que Deus sempre nos ampare, nos abençoe, e possamos cada vez trazer mais esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes, né? Com certeza, que assim seja. Agradeço. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.